Welcome back, Car Sports! Hoje vamos mergulhar em uma das máquinas mais lendárias e impressionantes já construídas na história da aviação, o Lockheed SR-71 Blackbird. Ele não é um caça. Não é um bombardeiro. É algo muito mais único, uma aeronave de reconhecimento estratégico que mudou completamente a forma como as nações coletam informações a partir do céu. Mesmo décadas após seu primeiro voo, o SR-71 continua imbatível em velocidade, altitude e design, e em 2026 ainda influencia diretamente a engenharia aeroespacial moderna. E para deixar este vídeo ainda mais empolgante, também vamos analisar a tecnologia de mísseis do Brasil em 2026, seu desempenho, capacidades e os preços atualizados que estão chamando a atenção no mercado global de defesa. Então aperte o cinto, porque hoje vamos voar em velocidade supersônica. A história do SR-71 Blackbird começa em um dos períodos mais tensos da história moderna, a Guerra Fria. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, os Estados Unidos precisavam de uma forma de enxergar profundamente dentro do território soviético sem serem abatidos. Os aviões espiões tradicionais, como o U-2, já estavam se tornando vulneráveis a mísseis superficiais e sistemas de radar avançados. Foi então que a divisão secreta Skunk Works da Lockheed, liderada pelo lendário engenheiro Clarence Kelly Johnson, começou a projetar algo além da imaginação. O resultado foi o SR-71, um jato tão rápido e tão alto que nada poderia alcançá-lo. Ele entrou em serviço em meados dos anos 1960 e permaneceu classificado e quase mítico por décadas. À primeira vista, o SR-71 não se parece com nenhuma aeronave convencional. Seu corpo longo e esguio e suas asas em delta afiadas foram esculpidos com um único objetivo: velocidade. O Blackbird foi construído para voar confortavelmente acima de Mach 3, mais de 3.500 km/h, e em altitudes superiores a 26 mil metros, onde o céu é negro e a curvatura da Terra é visível. A essa velocidade e altitude, nenhum míssil superficial jamais conseguiu acertar um Senhor 71. Na verdade, durante suas décadas de serviço, nenhum foi abatido, apesar de centenas de tentativas. O que tornava essa aeronave tão especial não era apenas sua velocidade bruta, era a combinação de avanços de engenharia que ultrapassaram os limites do possível. O corpo do Blackbird foi feito de titânio, um metal exótico capaz de suportar o calor intenso gerado a Mach 3. Alumínio comum teria simplesmente derretido. Mas o titânio é difícil de trabalhar, e os EUA chegaram a comprá-lo secretamente da própria União Soviética por meio de intermediários para construir a aeronave que espionaria seus inimigos. Cada centímetro do SR-71 era uma obra-prima de design. Até mesmo o combustível usado era especial, o JP-7, um combustível de alta temperatura que não evaporava sob as condições extremas de voo. Os motores do SR-71 são outro exemplo de genialidade. Cada Pratt & Whitney J58 podia gerar 32.500 libras de empuxo. Mas em altas velocidades, eles se comportavam mais como motores ramjet do que turbojatos convencionais. A Mach 3, cerca de 80% do empuxo era produzido pela compressão do ar devido ao movimento da própria aeronave, em vez das turbinas. Era como se o jato se transformasse no meio do voo em um tipo diferente de motor projetado para desempenho extremo. E mesmo com toda essa potência, o SR-71 tinha um alcance surpreendentemente longo, cerca de 5.400 km, e podia reabastecer no ar para missões ainda maiores. Pilotar o Blackbird não era tarefa fácil. Os pilotos usavam trajes pressurizados completos, semelhantes aos dos astronautas, por causa das altitudes extremas. A aeronave muitas vezes vazava combustível no solo porque os painéis de titânio se expandiam e vedavam corretamente apenas quando aquecidos em voo. Mas uma vez no ar, o SR-71 se tornava uma máquina de precisão e poder. Ele podia cruzar continentes em menos de 2 horas.
Em uma missão de Nova York a Londres, estabeleceu um recorde de apenas 1 hora e 54 minutos, um recorde que ainda permanece invicto. Em outra ocasião, escapou de mais de 4.000 mísseis lançados contra ele ao longo dos anos, e nenhum sequer chegou perto. Muitas pessoas confundem o SR-71 com um caça por causa de seu visual agressivo, mas sua função nunca foi combater. Ele era um olho no céu, uma plataforma de reconhecimento estratégico projetada para capturar inteligência detalhada no coração de territórios inimigos. Suas câmeras e sensores podiam ler placas de carro a mais de 26 mil metros de altitude. Era o espião supremo, fornecendo aos Estados Unidos informações cruciais durante conflitos como a Guerra do Vietnã, crises no Oriente Médio e os últimos anos da Guerra Fria. Ele até ajudou a monitorar testes de mísseis soviéticos e a proliferação nuclear. No final dos anos 1990, os satélites de reconhecimento se tornaram mais avançados e econômicos, e o SR-71 foi aposentado. Mas seu legado não terminou ali. O conhecimento adquirido com sua construção e operação abriu caminho para futuras aeronaves de alta velocidade, pesquisas hipersônicas e design furtivo. Mesmo projetos modernos, como o suposto SR-72, um sucessor hipersônico, se baseiam diretamente no que foi aprendido com o Blackbird. Agora, vamos avançar para 2026 e ver o quanto a tecnologia militar evoluiu, especialmente no Brasil. Enquanto o SR-71 era sobre reconhecimento, o Brasil está se destacando na tecnologia de mísseis, focando em precisão, velocidade e versatilidade. A indústria de defesa brasileira, liderada por empresas como a Avibras e a SIATT, tem desenvolvido sistemas de mísseis avançados que estão chamando a atenção internacional pelo equilíbrio entre desempenho e custo. Um dos sistemas de destaque em 2026 é o Avenida TM-300, também conhecido como Matador. É um míssil de cruzeiro de longo alcance desenvolvido para o sistema Astros II. O Matador tem alcance de até 300 km e pode ser lançado de plataformas terrestres para atingir alvos estratégicos com precisão impressionante. Em sua versão mais recente, melhorias no sistema de guiagem e propulsão o tornaram ainda mais preciso, com um CEP inferior a 10 metros. Sua velocidade chega perto de Mach 0,8, e suas ogivas variam desde autoexplosivas até perfurantes, tornando-o extremamente versátil. O que torna o Matador ainda mais interessante é sua relação custo-benefício. Em 2026, cada unidade custa entre $1,80 e 2,5 milhões, dependendo da configuração. Isso é significativamente mais barato que muitos equivalentes ocidentais, tornando-o muito atraente para o mercado de exportação. O Brasil já assinou acordos com vários países da América do Sul, África e Oriente Médio, fortalecendo sua posição como fornecedor global de mísseis. Outro grande avanço é a colaboração do Brasil em sistemas de mísseis lançados do ar, compatíveis com aeronaves como o Gripen I, o novo caça multifunção brasileiro. O míssil Adarter, desenvolvido em parceria com a África do Sul, entrou em produção em massa com novas atualizações em 2026. Este míssil Arar de quinta geração utiliza um sensor infravermelho avançado e possui alto ângulo de visada, permitindo engajar alvos em ângulos extremos. É ágil, letal e projetado para competir com os melhores mísseis ocidentais e russos em sua categoria. Seu custo por unidade varia entre $450 mil e $600 mil, novamente abaixo de muitos concorrentes sem sacrificar desempenho. A aposta brasileira em munições guiadas de precisão não se limita a mísseis Arari lançados do solo. O míssil antinave Mansup também recebeu atualizações importantes. Sua nova versão, o MANSUP Block I, conta com guiagem por radar aprimorada, voo rente ao mar e alcance superior a 200 km. Capaz de atingir velocidades próximas a Mach 0,95, ele foi projetado para driblar sistemas modernos de defesa naval. Seu preço gira em torno de $2,8 milhões por unidade, o que o coloca como uma solução poderosa e econômica para marinhas de países emergentes.
A indústria de defesa brasileira também abraçou a modularidade e o design adaptável para exportação. Muitos de seus mísseis são construídos com eletrônicos e seções de carga úteis intercambiáveis, o que significa que podem ser reconfigurados para diferentes missões ou requisitos de clientes. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais as exportações de mísseis do Brasil cresceram nos últimos anos. Países que buscam tecnologia avançada sem os altos custos e restrições políticas dos sistemas norte-americanos ou europeus veem o Brasil como um parceiro ideal. Vale destacar também o papel estratégico que esses mísseis desempenham para o próprio Brasil. Como o maior país da América do Sul, com vastas fronteiras e uma longa costa marítima, a estratégia de defesa brasileira depende fortemente de mobilidade, dissuasão e precisão. Mísseis como o Avenida TM-300 e o MANSUP oferecem ao Brasil a capacidade de projetar poder regionalmente, enquanto o Adarter garante superioridade aérea em futuros conflitos. Combinados com plataformas como o Embraer KC-390 e o Gripen I, o Brasil está construindo uma capacidade de defesa moderna, equilibrada e independente. Ao pensarmos no SR-71 Blackbird e o compararmos com sistemas modernos como os mísseis brasileiros, é fascinante ver como o foco da tecnologia militar evoluiu. O SR-71 era sobre velocidade, altitude e coleta de informações, um produto da Guerra Fria, quando a informação era o ativo mais valioso. Hoje, a tecnologia se concentra em precisão, flexibilidade e custo-benefício, a capacidade de atingir alvos de forma rápida e precisa sem custos exorbitantes. No entanto, ambos compartilham um tema comum: inovação impulsionada pela necessidade. O SR-71 pode ter se aposentado há mais de 2 décadas, mas sua influência ainda é sentida. Programas modernos de mísseis hipersônicos, aeronaves avançadas de reconhecimento e até drones furtivos utilizam lições aprendidas com o design e a operação do Blackbird. Da mesma forma, os programas de mísseis do Brasil em 2026 mostram como países fora do eixo tradicional das superpotências podem desenvolver tecnologia de ponta e mudar o cenário global da defesa. É um lembrete de que a inovação não vem apenas dos maiores orçamentos, às vezes, ela surge da engenharia inteligente e da ambição ousada. Imagine, por um momento, combinar a filosofia por trás do SR-71, velocidade incomparável, capacidade de alta altitude e alcance estratégico, com a tecnologia moderna de mísseis do Brasil. É nessa direção que o futuro da guerra está indo: sistemas mais rápidos, inteligentes e conectados que podem coletar dados, compartilhá-los instantaneamente e entregar efeitos precisos onde forem necessários. Projetos como o Senhor-72 e os sistemas de mísseis brasileiros de próxima geração indicam um futuro em que inteligência e poder de ataque se fundem em um único pacote. Em conclusão, o Lockheed SR-71 Blackbird continua sendo uma das maiores conquistas da história da aviação. Ele foi construído em uma época em que o mundo estava dividido e a informação podia significar a diferença entre guerra e paz. Sua velocidade, altitude e design foram tão avançados que, mesmo hoje, nenhuma aeronave operacional igualou sua combinação de capacidades. Enquanto isso, em 2026, o Brasil está conquistando seu próprio espaço no mundo da defesa com sistemas de mísseis avançados que oferecem precisão e desempenho a preços competitivos. O Avenida TM-300, o Adarter e o MANSUP Block I são sinais de um país que não está apenas acompanhando o ritmo, está estabelecendo novos padrões. O Blackbird provou que o impossível pode ser alcançado quando a inovação é levada ao limite. Os programas de mísseis do Brasil provam que a tecnologia de defesa de ponta não é exclusiva das superpotências. Juntos, eles mostram o passado, o presente e o futuro da aviação e da defesa, uma história de velocidade, precisão e evolução. E enquanto a tecnologia avança para voos hipersônicos, armas guiadas por IA e redes globais de reconhecimento, uma coisa é certa: o legado do SR-71 e a ascensão de países como o Brasil continuarão moldando os céus e os campos de batalha do futuro.
Obrigado por assistir, e se você gostou deste mergulho profundo no SR-71 Blackbird e nos avanços dos mísseis brasileiros em 2026, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Carsportes para mais conteúdos épicos sobre aviação e defesa, e comentar qual aeronave ou sistema de armas você quer ver aqui no próximo vídeo. Até a próxima, e lembre-se, o céu é apenas o começo.